Um breve resumo sobre os Evangelhos Apócrifos. O Concílio de Nicéia, 325 d.C. É realizado o Concílio de Nicéia, atual cidade de Iznik, província de Anatólia, nome que se costuma dar à antiga Ásia Menor, na Turquia asiática. A Turquia é um país euroasiático constituído por uma pequena parte europeia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia. Este foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Flávio Valérius Constantino, 285 a 337 d.C., filho de Constâncio I. Quando seu pai morreu em 306, Constantino passou a exercer a autoridade suprema na Bretanha, Gália, atual França e Espanha. Aos poucos foi assumindo o controle de todo o Império Romano, desde Lúcio Domício Aureliano, 270 a 275 d.C., os imperadores tinham abandonado a unidade religiosa com a renúncia de Aureliano a seus direitos divinos em 274. Porém, Constantino, estadista sagaz que era, inverteu a política vigente, passando da perseguição aos cristãos à promoção do cristianismo, vislumbrando a oportunidade de relançar, através da Igreja, a unidade religiosa do seu império. Contudo, durante todo o seu regime, não abriu mão de sua condição de sumo sacerdote do culto pagão ao Sol Invictus. Tinha um conhecimento rudimentar da doutrina cristã e suas intervenções em matéria religiosa visavam, a princípio, fortalecer a monarquia do seu governo. Na verdade, Constantino observara a coragem e determinação dos mártires cristãos durante as perseguições promovidas por Diocleciano em 303. Sabia que, embora ainda fossem minoritário, 10% da população do império, os cristãos se concentravam nos grandes centros urbanos, principalmente em território inimigo. Foi uma jogada de mestre, do ponto de vista estratégico, fazer do cristianismo a religião oficial do império. Tomando os cristãos sob sua proteção, estabelecia divisão no campo adversário. Em 325, já como soberano único, convocou mais de 300 bispos ao Concílio de Nicéia. Constantino visava dotar a Igreja de uma doutrina padrão, pois as divisões dentro da nova religião que nascia ameaçavam sua autoridade e domínio. Era necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura aos seus poderes. E um momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio. 300 bispos se reúnem para decidir se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não criado, e sim igual e eterno como Deus, seu Pai, doutrina de Atanásio. A Igreja acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus e afirmou que ele era da mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade existente do Pai. Assim, segundo a conclusão desse concílio, há somente um Deus, não dois. A distância entre Pai e Filho está dentro da unidade divina e o Filho é Deus no mesmo sentido em que o Pai o é. Dizendo que o Filho e o Pai são de uma substância e que o Filho é gerado, único gerado ou unigênito, João capítulo 1, versos 14 e 18, capítulo 3, versos 16 e 18, e notas ao texto da Nova Versão Internacional, mas não feito. O credo niceno estabelece a divindade do homem da Galileia, embora essa conclusão não tenha sido unânime. Os bispos que discordaram foram simplesmente perseguidos e exilados. Com a subida da Igreja ao poder, discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questões de Estado. E, na controvérsia ariana, colocava-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino de um império universal que deveria ser alcançado com a uniformidade da adoração divina. O concílio foi aberto formalmente a 20 de maio na estrutura central do Palácio Imperial, ocupando-se com discussões preparatórias na questão ariana, em que Arius, com alguns seguidores, em especial Eusébio de Nicomédia, Diógenes de Nice e Mares
de Chalcedon parecem ter sido os principais líderes. Como era costume, os bispos orientais estavam em maioria. Na primeira linha de influência hierárquica estavam 3 arcebispos: Alexandre de Alexandria, Eustáquio de Antioquia e Macário de Jerusalém, bem como Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Entre os bispos encontravam-se Estratofilos, bispo de Pitiunte, Bequivinta, reino de Igrize. O Ocidente enviou não mais de 5 representantes na proporção relativa das províncias: Marcos da Calábria, Itália; Cecilian de Catargo, África; Ósios de Córdova, Espanha; Nicásios de Dijon, França; e Dominus de Estrudon, província do Danúbio. Apenas 318 bispos compareceram, o que equivalia a apenas uns 18% de todos os bispos do Império. Dos 318, poucos eram da parte ocidental do domínio de Constantino, tornando a votação no mínimo tendenciosa. Assim, tendo os bispos orientais como maioria e a seu favor, Constantino aprovaria com facilidade tudo aquilo que fosse do seu interesse. As sessões regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador. Após Constantino ter explicitamente ordenado o curso das negociações, ele confiou o controle dos procedimentos a uma comissão designada por ele mesmo, consistindo provavelmente nos participantes mais proeminentes desse corpo. O imperador manipulou, pressionou e ameaçou os partícipes do concílio para garantir que votariam no que ele acreditava e não em alguns consenso a quem os bispos chegassem. 2 dos bispos que votaram a favor de Ários foram exilados e os escritos de Ários foram destruídos. Constantino decretou que qualquer um que fosse apanhado com documentos arianistas estaria sujeito à pena de morte. Mas a decisão da Assembleia não foi unânime e a influência do imperador era claramente evidente quando diversos bispos do Egito foram expulsos devido à sua oposição ao credo. Na realidade, as decisões de Nicéia foram fruto de uma minoria. Foram mal entendidas e até rejeitadas por muitos que não eram partidários de Ário. Posteriormente, 90 bispos elaboraram outro credo, o Credo da Dedicação, em 341 para substituir o de Nicéia. Em 357, um concílio em Esmirna adotou um credo automaticamente ariano. Portanto, as orientações de Constantino nessa etapa foram decisivas para que o concílio promulgasse o Credo de Nicéia ou a Divindade de Cristo em 19 de junho de 325. E com isso veio a consequente instituição da Santíssima Trindade e a mais discutida ainda a instituição do Espírito Santo, o que redundou em interpolações e cortes de textos sagrados para se adaptar à Bíblia às decisões do conturbado concílio e outros, como o de Constantinopla em 381, cujo objetivo foi confirmar as decisões daquele. A concepção da Trindade, tão obscura, tão incompreensível, oferecia grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. Conferia a Jesus, que ela chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade cujo esplendor recaía sobre a própria Igreja Católica e assegurava o seu poder, exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoção trinitária pelo Concílio de Nicéia. Os teólogos justificaram essa doutrina estranha da divinização de Jesus, colocando no credo a seguinte expressão sobre Jesus Cristo: gerado, não criado. Mas, se foi gerado, Cristo não existia antes de ser gerado pelo Pai. Logo, ele não é Deus, pois Deus é eterno. Espelhando bem os novos tempos, o Credo de Nicéia não fez qualquer referência aos ensinamentos de Jesus. Faltou nele creio em seus ensinamentos, talvez porque já não interessassem tanto a uma religião agora sócia do poder imperial romano. Mesmo com a adoção do Credo de Nicéia, os problemas continuaram e, em poucos anos, a facção arianista começou a recuperar o controle.
tornaram-se tão poderosos que Constantino os reabilitou e denunciou o grupo de Atanásio. Ários e os bispos que o apoiavam voltaram do exílio. Agora, Atanásio é que foi banido. Quando Constantino morreu, depois de ser batizado por um bispo arianista, seu filho restaurou a filosofia arianista a seus bispos e condenou o grupo de Atanásio. Nos anos seguintes, a disputa política continuou até que os arianistas abusaram de seu poder e foram derrubados. A controvérsia político-religiosa causou violência e morte generalizadas. Em 381 d.C., o imperador Teodósio, um trinitarista, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas bispos trinitários foram convidados a participar. 150 bispos compareceram e votaram uma alteração no credo de Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. A doutrina da Trindade era agora oficial para a Igreja e também para o Estado. Com a exclusiva participação dos citados bispos, a Trindade foi imposta a todos como mais uma verdade teológica da Igreja. E os bispos que não apoiaram essa tese foram expulsos da Igreja e excomungados. Por volta do século IX, o credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Tinha levado séculos desde o tempo de Cristo para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da Igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial da Igreja. Como se pode observar, a doutrina trinitária resultou da mistura de fraude política, um imperador pagão e facções em guerra que causaram mortes e derramamento de sangue. As igrejas cristãs hoje em dia dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão, mas seu cristianismo tinha motivação apenas política. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida e só foi batizado em seu leito de morte. Observação: em 313 d.C., com o grande avanço da religião de carpinteiro, o imperador Constantino Magno enfrentava problemas com o povo romano e necessitava de uma nova religião para controlar as massas. Aproveitando-se da grande difusão do cristianismo, apoderou-se dessa religião e modificou-a conforme seus interesses. Alguns anos depois, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia é fundada oficialmente a Igreja Católica. Há que se ressaltar que igreja na época de Jesus não era a igreja que entendemos hoje, pois se lermos os evangelhos de uma ponta a outra, veremos que a palavra igreja, no sentido que hoje lhe damos, nem sequer neles é mencionada, exceto por aproximação, e apenas 3 vezes em 2 versículos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, e Mateus, capítulo 18, verso 17. Pois a palavra grega original usada para Mateus, eclésia, significa simplesmente assembleia de convocados. Neste caso, a comunidade dos seguidores da doutrina de Jesus ou a sua reunião num local, geralmente em casas particulares, onde se liam as cartas e as mensagens dos apóstolos. Sabemo-lo pelo testemunho de outros textos do Novo Testamento, já que os evangelhos a esse respeito são omissos. Veja-se, por exemplo, a Epístola aos Romanos, capítulo 16, verso 5, onde Paulo cita o agrupamento eclésia que se reunia na residência de um casal de tecelões, Áquila e Priscila, ou a Epístola a Filemão, capítulo 1, verso 2, onde o mesmo Paulo saúda a eclésia que se reunia em casa do dito Filemão. Num dos casos, como lemos na Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 2, essa congregação cristã é designada por sinagoga. Nada disto tem a ver, portanto, com a imponente Igreja Católica enquanto instituição formal, estruturada e oficializada, sobretudo a partir do Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador Constantino, mais de 300 anos após a morte de Cristo. Onde termina a Igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos e começa o catolicismo romano?
Quando Roma tornou-se o famoso Império Mundial, assimilou no seu sistema os deuses e as religiões dos vários países pagãos que dominava. Com certeza, a Babilônia era a fonte do paganismo desses países, o que nos leva a constatar que a religião primitiva da Roma pagã não era outra senão o culto babilônico. No decorrer dos anos, os líderes da época começaram a atribuir a si mesmos o poder de senhores do povo de Deus no lugar da mensagem deixada por Cristo. Na época da igreja primitiva, os verdadeiros cristãos eram jogados aos leões. Bastava se recusar a seguir os falsos ensinamentos e o castigo vinha a galope. O paganismo babilônico imperava à custa de vidas humanas. No ano 323 d.C., o imperador Constantino professou conversão ao cristianismo. As ordens imperiais foram espalhadas por todo o império. As perseguições deveriam cessar. Nesta época, a igreja começou a receber grandes honrarias e poder mundanos. Ao invés de ser separado do mundo, ela passou a ser parte ativa do sistema político que governava. Daí em diante, as misturas do paganismo com o cristianismo foram crescendo, principalmente em Roma, dando origem ao catolicismo romano. O Concílio de Nicéia, na Ásia Menor, presidido por Constantino, era composto pelos bispos que eram nomeados pelo imperador e por outros que eram nomeados por líderes religiosos das diversas comunidades. Tal concílio consagrou oficialmente a designação católica aplicada à igreja organizada por Constantino. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Poderíamos até mesmo dizer que Constantino foi seu primeiro papa. Como se vê claramente, a Igreja Católica não foi fundada por Pedro e está longe de ser a igreja primitiva dos apóstolos. Em resumo, por influência dos imperadores Constantino e Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano e entrou no desvio. Institucionalizou-se, surgiu o profissionalismo religioso, práticas exteriores do paganismo foram assimiladas, criaram-se ritos e rezas, ofícios e oficiantes. Toda uma estrutura teológica foi montada para atender às pretensões absolutistas da casta sacerdotal dominante que se impunha aos fiéis com a draconiana afirmação: fora da igreja não há salvação. Além disso, Constantino queria um império unido e forte, sem dissensões. Para manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a ditadura religiosa, as autoridades eclesiásticas romanas deviam manter a ignorância sobre as filosofias e escrituras. A mesma Bíblia deveria ser diferente. Deveria exaltar Deus e os patriarcas, mas também um Deus forte para se opor ao próprio Jeová dos Hebreus, ao Buda, aos poderosos deuses do Olimpo. Era necessário trazer a divindade arcaica oriental misturada às fábulas com as antigas histórias de Moisés, Elias, Isaías e etc., onde colocaram Jesus não mais como Messias ou Cristo, mas maliciosamente colocaram Jesus parafraseado de divindade no lugar de Geseu Cristina, a segunda pessoa da trindade arcaica do hinduísmo. Nesse quadro de ambições e privilégios não havia lugar para uma doutrina que exalta a responsabilidade individual e ensina que o nosso futuro está condicionado ao empenho da renovação interior e não à simples adesão e submissão incondicional aos dogmas de uma igreja, os quais, para uma perfeita assimilação, era necessário admitir a quintessência da teologia, credo quia absurdum. Ou seja, acredito mesmo que seja absurdo, criada por Tertuliano, 155 a 220, apologista cristão. Disso tudo deveria nascer uma religião forte, como servia ao Império Romano. Vieram ainda a ser criados os simbolismos da Sagrada Família e de todos os santos, mas as verdades do real canone do Novo Testamento e parte das Sagradas Escrituras deviam ser suprimidas ou ocultadas, inclusive as obras de Sócrates e outras filosofias contrárias aos interesses da igreja que nascia.
Esta lógica foi adotada pelas forças clericais mancomunadas com a política romana, que precisava desta religião forte o bastante para impor-se aos povos conquistados e reprimidos por Roma, para assegurar-se nas regiões invadidas onde dominava as terras, mas não o espírito dos povos ocupados. Em troca, o cristianismo ganhava a universalidade, pois queria se tornar a religião imperial católica apostólica romana, a toda poderosa, que vinha a ser sustentada pela força, ao mesmo tempo que simulava a graça divina, recomendando o arrependimento e perdão, mas que na prática derrotava seus inimigos a golpes de espada. Então, não era da tolerância pregada pelo cristianismo que Constantino precisava, mas de uma religião autoritária, rígida, sem evasivas, de longo alcance, com raízes profundas no passado e uma promessa inflexível no futuro, estabelecida mediante poderes, leis e costumes terrenos. Para isso, Constantino devia adaptar a religião do carpinteiro, dando-lhes origens divinas, e assim impressionaria mais o povo, o qual, sabendo que Jesus era reconhecido como o próprio Deus na nova religião que nascia, haveria facilidade de impor a sua estrutura hierárquica, seu regime monárquico imperial, e assim os seus poderes ganhariam amplos limites, quase inatingíveis. Quando Constantino morreu em 337, foi batizado e enterrado na consideração de que ele se tornara um 13º apóstolo e na iconografia eclesiástica veio a ser representado recebendo a coroa das mãos de Deus. Os livros retirados das Santas Escrituras. Os 4 evangelhos canônicos que se acreditava terem sido inspirados pelo Espírito Santo não eram aceitos como tais no início da Igreja. O bispo de Lyon, Irineu, explica os pitorescos critérios utilizados na escolha dos 4 evangelhos. Reparem na fragilidade dos argumentos. O evangelho é a coluna da igreja. A igreja está espalhada por todo o mundo. O mundo tem 4 regiões e convém, portanto, que haja também 4 evangelhos. O evangelho é o sopro do vento divino da vida para os homens. E pois, como há 4 ventos cardeais, daí a necessidade de 4 evangelhos. O Verbo Criador do Universo reina e brilha sobre os querubins. Os querubins têm 4 formas. Eis porque o Verbo nos obsequiou com 4 evangelhos. As versões sobre como se deu a separação entre os evangelhos canônicos e apócrifos durante o Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. são também singulares. Uma das versões diz que, estando os bispos em oração, os evangelhos inspirados foram depositar-se no altar por si só. Uma outra versão informa que todos os evangelhos foram colocados por sobre o altar e os apócrifos caíram no chão. Uma terceira versão afirma que o Espírito Santo entrou no recinto do concílio em forma de pomba através de uma vidraça, sem quebrá-la, e foi pousando no ombro direito de cada bispo, cochichando nos ouvidos deles os evangelhos inspirados. A Bíblia, como um todo, aliás, não apresentou sempre a forma como é hoje conhecida. Vários textos chamados hoje de apócrifos figuravam anteriormente na Bíblia em contraposição aos canônicos reconhecidos pela Igreja. Segundo o dicionário Aurélio, o termo apócrifos significa: entre os católicos, apócrifos eram os escritos de assuntos sagrados que não foram incluídos pela Igreja no cânon das escrituras autênticas e divinamente inspiradas. Observação: note que o próprio dicionário Aurélio registra a expressão divinamente inspiradas. Por que será? Maria Helena de Oliveira Trica, compiladora da obra Apócrifos, os proscritos da Bíblia, diz: muitos dos chamados textos apócrifos já fizeram parte da Bíblia, mas ao longo dos sucessivos concílios acabaram sendo eliminados. Houve os que depois viriam a ser beneficiados por uma reconsideração e tornariam a partilhar a Bíblia. Exemplos: o livro da sabedoria, atribuído a Salomão, o eclesiástico ou Siraque, as odes de Salomão, o Tobi, o livro de Tobias, o livro dos Macabeus e outros mais. A maioria ficou definitivamente fora, como o famoso livro de Enoque, o livro da Ascensão de Isaías e os livros 3º e 4º dos Macabeus. Perguntamos:
Quais foram os motivos para excluir esses livros das Santas Escrituras definitivamente? Será que os santos padres daquela época se achavam superiores aos apóstolos e mártires que vivenciaram de perto os acontecimentos relacionados a Cristo e ao judaísmo? De que poder esses mesmos santos padres se revestiam a ponto de afirmarem que alguns textos evangélicos não representavam os ensinamentos e a palavra de Deus? Visando maiores esclarecimentos, sugerimos para aqueles que desejam aprofundar-se no assunto uma leitura dos livros que tratam com mais detalhe esse tema. Existem mais de 60 evangelhos apócrifos, como os de Tomé, de Pedro, de Filipe, de Tiago, dos Hebreus, dos Nazarenos, dos 12, dos 70, etc. Foi um bispo quem escolheu no século IV os 27 textos do atual Novo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento, o problema só foi definitivamente resolvido no ano de 1546, durante o Concílio de Trento. Depois de muita controvérsia, acalorados debates e até luta física entre os participantes, o concílio decretou que os livros 1 e 2 de Esdras e a oração de Manassés sairiam da Bíblia. Em compensação, alguns textos apócrifos foram incorporados aos livros canônicos, como o livro de Judite, acrescido em Esther, os livros do Dragão e do Cântico dos Três Santos Filhos, acrescido em Daniel, e o livro de Baruque, contendo a Epístola de Jeremias. Os católicos não foram unânimes quanto à inspiração divina nesses livros. No Concílio de Trento houve luta corporal quando este assunto foi tratado. Lorraine Boitner, em Catolicismo Romano, cita o seguinte: o Papa Gregório o Grande declarou que, primeiro Macabeus, um livro apócrifo, não é canônico. O cardeal Ximenes, em sua Bíblia Poliglota, exatamente antes do Concílio de Trento, excluiu os apócrifos e sua obra foi aprovada pelo Papa Leão X. Será que estes papas se enganaram? Se eles estavam certos, a decisão do Concílio de Trento estava errada. Se eles estavam errados, onde fica a infalibilidade do Papa como mestre da doutrina? No início do cristianismo, os evangelhos eram em números de 315, sendo posteriormente reduzido para 4 no Concílio de Nicéia. Tal número indica perfeitamente as várias formas de interpretação local das crenças religiosas da orla mediterrânea acerca da ideia messiânica lançada pelos sacerdotes judeus. Sem dúvida, este fato deve ter levado Irineu a escrever o seguinte: há apenas 4 evangelhos, nem mais um, nem menos um, e que só pessoas de espírito leviano, os ignorantes e os insolentes, é que andam falseando a verdade. Disse isso mesmo diante dos acontecimentos acima relatados e que eram de conhecimento geral. Havia então os evangelhos dos naziazenos, dos judeus, dos egípcios, dos ebionitas, o de Pedro, o de Barnabé, entre outros, 3 dos quais foram queimados, restando apenas os 4 sorteados e oficializados no Concílio de Nicéia. Celso, erudito romano, contemporâneo de Irineu, entre os anos 170 e 180 d.C., disse: certos fiéis modificaram o primeiro texto dos evangelhos 3, 4 e mais vezes para poder assim subtraí-los às refutações. Foi necessária uma cuidadosa triagem de todos eles, visando retirar as divergências mais acentuadas, sendo adotada a de Ezequias de Alexandria e de Pânfilo de Cesareia e a de Luciano de Antioquia. Mesmo assim, só na de Luciano existem 3.500 passagens redigidas diferentemente. Disso resulta que, mesmo para os padres da Igreja, os evangelhos não são fonte segura e original. Os evangelhos que trazem a palavra segundo, que em grego é kata, não vieram diretamente dos pretensos evangelistas. A discutível origem dos evangelhos explica por que os documentos mais antigos não fazem referência à vida terrena de Jesus. Não é razoável supor que uma palavra divina possa ser alterada assim tão fácil e impunemente por mãos humanas, que fique na dependência de ser julgada boa ou má por juízes e dignatários eclesiásticos. Então,
Qual a importância dos apócrifos? Existem alguns livros escritos antes e pouco depois de Cristo que tinham como intenção figurar como escritura sagrada, mas pelo magistério da Igreja e assistência do Espírito Santo, esses livros foram definitivamente afastados, restando apenas o cânon bíblico que guardamos até hoje. Por esse motivo, muitos desapareceram, outros sobreviveram em uma ou outra comunidade antiga, ou ainda em traduções, fragmentos ou citações.